O trágico evento do voo brasileiro 2283, ocorrido em 9 de agosto de 2024, desencadeou uma série de acontecimentos que marcariam a história da aviação no Brasil. Neste relato, exploramos não só os momentos caóticos dentro do cockpit do ATR-72, mas também os antecedentes e as circunstâncias que levaram a esta tragédia, cuja sequência de acontecimentos se desenrolou no clima tenso de um dia que começou como qualquer outro. O Dr. Adriano Aiz, um médico que tinha terminado o seu turno, dirigia-se apressadamente para o aeroporto de Cai, no Brasil. A sua intenção era apanhar o voo 2283 com um passe vazio para Gus. No entanto, o início do seu dia transformou-se numa espera frustrante no balcão de check-in, onde não havia funcionários disponíveis. Depois de um café, formou-se finalmente uma longa fila, mas quando chegou à porta de embarque, soube que o embarque já tinha sido concluído. Apesar da sua insistência e raiva, só lhe foi oferecido um voo alternativo à tarde. Na altura, o Dr. Aiz não sabia que este contratempo o tinha salvo de um destino fatal. Entretanto, um grupo de passageiros, desorientado pela confusão, dirigiu-se para a porta de embarque errada. Quando finalmente se aperceberam do seu erro, era demasiado tarde. Às 11h58, o comandante Danilo Santos Romano e o primeiro oficial Humberto de Campos Alanar descolaram com 62 pessoas a bordo, deixando mais de 11 lugares vazios. O voo estava previsto para durar cerca de 1h30 e, a princípio, tudo parecia correr bem. No entanto, a situação iria mudar drasticamente em menos de 2 horas. Às 13h20, a apenas 60 quilômetros do seu destino, os pilotos pedem autorização para aterrar. Entretanto, os passageiros, alheios ao perigo iminente, desfrutavam da vista das janelas. O avião começou a virar à direita e um violento abanão percorreu subitamente a cabina. Os alarmes de perda de sustentação soaram, o que significa que as asas do avião já não conseguiam mantê-lo no ar. Esta era uma indicação de que o enorme ATR-72 estava perigosamente fora de controlo. Durante os 2 minutos seguintes, o pânico apoderou-se dos passageiros e da tripulação. A uma altitude de 5.180 metros, o avião caiu subitamente, descendo quase 75 metros num instante, apenas para voltar a subir 50 metros. Os pilotos esforçavam-se desesperadamente por recuperar o controle, mas a situação tornava-se cada vez mais crítica. Os habitantes do município de Venedo assistiram, do chão, ao avião cair lentamente do céu. Numa casa próxima, uma mulher que estava a almoçar deixou-se cair no chão e começou a rezar, vendo o avião embater na casa ao lado. O voo 2283 despenhou-se numa zona densamente povoada, deixando um rastro de destruição. Luiz Austo de Ala, um vizinho, assistiu horrorizado à desintegração do avião que se incendiou na sua propriedade. Felizmente, a sua família conseguiu escapar ao desastre, mas a tragédia aconteceu em pleno ar. Quando as equipas de salvamento chegaram ao local, verificaram que não havia sobreviventes. O avião tinha se transformado num monte de metal retorcido. Entretanto, no aeroporto de Casaval, os 11 passageiros que tinham perdido o voo 2283 tomam conhecimento do desastre. O Dr. Aiz, que se sentia frustrado com o seu dia no aeroporto, sente-se agora grato. A tragédia havia ceifado a vida de 62 pessoas, tornando-se o 5º desastre aéreo mais mortal da história do Brasil. A pergunta que todos faziam era: por que isso aconteceu? Se chegou até aqui, encorajo-o a gostar e a subscrever o canal para mais conteúdos fascinantes como este. O vosso apoio é muito importante para nós. Enquanto os peritos analisavam meticulosamente as caixas negras, os jornalistas começaram a investigar mais. Surgiu na internet uma imagem do painel de controlo do ATR-72500, uma fotografia tirada 1 ano antes do acidente. Para o público em geral, a imagem poderia parecer inócua, mas para aqueles com experiência em aviação, o significado era claro. Uma etiqueta amarela no painel avisava que um instrumento estava temporariamente fora de serviço. Este instrumento pertencia ao sistema anti-gelo do avião, um elemento crítico em condições climatéricas adversas. O que se seguiu foi uma descoberta alarmante. Outros ATR-72500 tinham registrado problemas semelhantes, o que sugere que estas falhas, embora aparentemente menores, eram comuns nesta série de aeronaves. Um avião tinha um indicador de nível de combustível defeituoso, enquanto o outro tinha uma pega do monitor de desempenho partida durante o voo.
Ambos os componentes são essenciais para determinar o peso do avião e detetar a acumulação de gelo, o que leva a concluir que estes problemas técnicos podem ter contribuído para o desastre do voo 2283. À medida que a investigação se aprofundava, os peritos começaram a notar estranhas semelhanças entre o acidente do Brasil e o voo 4184 da American Eagle, ocorrido em 31 de outubro de 1994. Nesse dia de Halloween, em condições climatéricas frias e chuvosas, o voo 4184 tinha 64 passageiros, 2 assistentes de bordo e era tripulado pelo capitão Orlando Agier e pelo primeiro oficial Jeff Gano, ambos jovens mas experientes. O voo 4184, que descolou de Indianápolis com destino a Chicago, sofreu atrasos na partida. Quando finalmente foi autorizado a descolar, o avião estava 45 minutos atrasado. Este tempo extra não parecia ser um grande problema, uma vez que os pilotos conseguem muitas vezes compensar o tempo perdido no ar. No entanto, nesta ocasião, a situação tornou-se crítica. Durante o voo, a tripulação teve de subir e descer repetidamente, atingindo quase 5.000 metros de altitude. Este comportamento, associado ao tempo frio, provocou a formação de gelo no avião. Os pilotos ativaram todos os sistemas antigelo disponíveis no ATR-72, incluindo um sistema conhecido como bota antigelo, concebido para quebrar o gelo acumulado nas asas e nos estabilizadores. A importância deste sistema não pode ser subestimada. Mesmo uma fina camada de gelo pode reduzir a elevação em 25%, dificultando o controle da aeronave e aumentando o consumo de combustível. Às 15h38, os pilotos do voo 4184 pediram autorização para aterrar em Chicago. No entanto, foi-lhes dito que esperassem devido ao congestionamento do tráfego aéreo. Isto fez com que o voo 4184 começasse a andar em círculos, à espera da sua vez. Entretanto, a jovem assistente de bordo Amanda, no seu primeiro dia de trabalho, entrou no cockpit para perguntar aos pilotos sobre a sua experiência. Foi um momento de distração no meio de uma situação cada vez mais perigosa. A tripulação, tal como no voo 2283, era composta por pilotos altamente treinados, mas a combinação de problemas técnicos e condições climatéricas adversas revelou-se fatal. À medida que o gelo se acumulava e a situação se tornava insustentável, os pilotos lutavam para recuperar o controlo. O voo 4184 despenhou-se pouco depois, resultando na perda de todas as vidas a bordo. A investigação do voo 2283 não só revelou um padrão perturbador na série ATR 70 e 2500, como também sublinhou a importância de uma manutenção adequada e de uma revisão completa dos sistemas críticos. As semelhanças entre os dois acidentes sublinham a necessidade de uma vigilância constante no domínio da segurança da aviação. As conclusões sobre o sistema antigelo e os problemas técnicos em ambos os voos levantam questões sobre a eficácia dos protocolos de manutenção e da supervisão das aeronaves. Num mundo em que a segurança aérea é fundamental, estes incidentes recordam-nos que mesmo pequenas falhas podem ter consequências desastrosas. À medida que as investigações prosseguem e são revelados mais pormenores, o objetivo é aprender com estes trágicos acidentes para garantir que não se repetem no futuro. A segurança dos passageiros e da tripulação deve ser sempre a prioridade número 1 na aviação. E cada lição aprendida é um passo em direção a viagens mais seguras nos céus. Espero que tenham gostado desta viagem fantástica. Subscrevam e não percam o nosso próximo vídeo. Até a próxima!